Certinho. Com muita alegria e com muita responsabilidade que eu venho aqui mais uma vez trazer uma palestra, um tema de extrema relevância, como são todas as palestras que a gente tem aqui, mas com muito senso de talvez tentar trazer um pouco de peso para a importância do tema de hoje na nossa vida, não só na nossa vida cotidiana, mas na nossa encarnação como um todo. E como a doutrina espírita nos auxilia, né, no entendimento do que a gente precisa desenvolver, né? Para começar, eu queria que a gente pensasse um pouco aqui nessas palavras, né? E o que elas têm em comum. O que vocês, se alguém quiser, né, participar, o que vocês enxergam que essas palavras aqui elas têm em comum? Penitência, jejum, quaresma, batismo, missa, culto, palestra espírita. Todas essas são atividades que nós realizamos, alguns com alguma frequência maior, outros com a frequência menor, algumas a gente faz, outras a gente não faz, mas no fundo são atividades que a gente faz olhando para fora, né? Olhando, por exemplo, eu vou fazer uma quaresma de 40 dias, eu vou ficar sem beber, sem álcool, ou vou ficar sem carne, ou vou ficar sem cigarro, ou vou ficar sem qualquer coisa que eu entenda que é importante, porque se eu executar esses 40 dias sem aquilo, eu estou fazendo algo agradável para Deus. E aí, passa esses 40 dias, eu volto a beber, eu volto a fumar, eu volto a comer carne, eu volto a fazer o que eu já fazia, mas como eu fiquei 40 dias sem fazer, como eu fiz jejum durante um tempo e não comi durante X dias, como eu paguei tal penitência, ou como eu fui batizado, fiz uma série de escolhas erradas, mas agora não, agora eu entrei para a igreja X, vou me batizar, e é isso aí. E a partir do momento que eu fiz isso, eu penso que eu agradei a Deus e volto a praticar os mesmos atos e as mesmas atitudes que eu tinha antes, de modo que não me transformou, não me mudou, não mudou quem eu sou internamente. E aí eu vou fazer aqui uma provocação que para nós espíritas é muito difícil de fazer, né? Mas e a caridade? Eu venho aqui, corto a cebola, corto a cenoura, jogo lá na panela, aí entrou uma pessoa aqui necessitada, lá vem a chata, lá vem aquela pessoa que pede 10 marmitas, e aí hoje vai ser difícil, já vi que hoje veio um pessoal difícil, veio aquele trabalhador, aquela trabalhadora que eu não gosto, e a caridade então ela serve nesse caso? A gente sabe que a caridade tem um valor para quem faz e tem um valor para quem recebe. Eu não quero dizer aqui que ao fazer a caridade com má vontade, você deixa de ajudar quem precisa, quem recebe. Então é importante. Mas e você? Veio aqui, trabalhou, no nosso caso aqui agora tem sido, no caso do almoço solidário especificamente, a cada 15 dias, já foi semanal, hoje é a cada 15 dias. Eu venho aqui a cada 15 dias, faço o almoço, distribuo o alimento, saio daqui, vou para o boteco, encho a cara, traio a esposa, volto para casa, brigo, xingo minha mãe, xingo meu pai, passo a semana inteira, os próximos 15 dias, como uma pessoa que claramente não entendeu o que significa caridade, claramente não entendeu o que significa transformação moral. Então a palestra hoje é para a gente refletir sobre isso, né? Com essa pergunta muito simples, né? Que é: quem aqui tem mais paciência com uma pessoa aleatória na rua do que com o filho, com a esposa, com o marido, dentro de casa? Como é que a gente consegue ter
mais tranquilidade ao lidar com pessoas que a gente não conhece do que com as pessoas que nos cercam. E que nos cercam por uma razão. Porque Deus não fez nada aleatório. Deus não colocou as pessoas que nos acompanham na nossa caminhada, aquele irmão que nasceu dentro da sua casa, aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquele avô. Eles não estão ali à toa. Deus não faz nada à toa. Então, como que eu negligencio a principal lição, a principal transformação que eu tenho para olhar para fora, para fazer só o que vem de fora, né? E aí, trouxe aqui 2 termos que a gente usa na psicologia. A gente, assim, né? Eu não sou psicólogo, mas eu estudava isso muito quando geria pessoas e times em algumas empresas, que é essa diferença do olhar, né? Do locus interno para o locus externo. O locus externo eu coloco lá fora a responsabilidade sobre tudo o que me acontece. E o locus interno eu coloco dentro de mim a responsabilidade sobre tudo que me acontece. Então vou dar um exemplo bem simples. Você está saindo de casa hoje, você está indo para uma reunião, imagina que você mora numa cidade grande, maior do que Salinas, onde tem trânsito e tudo mais. E aí começou a chover. Eu tinha minha reunião às 3 horas da tarde, começou a chover, o trânsito ficou pesado, ficou difícil, e eu vou chegar nessa reunião 4 horas. Eu tinha reunião 3 horas, eu cheguei 1 hora atrasado. E aí, a pessoa que estava me esperando há 1 hora, eu viro para ela e falo assim, desculpa, eu me atrasei porque choveu. Tá, então isso aí, eu coloquei a responsabilidade do meu atraso para a chuva. Agora, como é que seria uma pessoa que olha as coisas pelo locus interno e não pelo locus externo? Tem reunião 3 horas da tarde. Pode ser que chova, pode ser que tenha trânsito. Então, em vez de eu sair de casa 2h45 para a reunião às 3, eu acho que eu vou sair de casa 1h30 só para ter uma segurança, uma tranquilidade, que realmente pode acontecer imprevisto. Mesmo que não chova, pode acontecer alguma coisa com o meu carro, pneu pode furar, eu vou de aplicativo, pode ser que demore para achar um motorista, eu vou de ônibus, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, o locus interno é isso, é quando você vê algo que acontece com você e você fala assim, tá bom, o que eu poderia ter feito de diferente para que isso não tivesse acontecido? Qual que é a minha parte? Qual que é a parte que me cabe dentro disso que me aconteceu ou que pode me acontecer e que eu preciso evitar que aconteça? E aí, ainda sobre caridade, uma palestra de Jorge Alahá que me inspirou muito para trazer essa palestra de hoje, ele apresenta a escala de Lacordaire, que está no texto A Chave do Céu, na Revista Espírita de agosto de 1865, para quem tiver interesse em ler. Lá, Lacordaire apresenta, o espírito de Lacordaire apresenta uma hierarquia da caridade. Quais são, para quem eu devo, primeiramente, ser caridoso e trabalhar para auxiliar e ajudar. E a transformação moral ela deve ser exercitada, prioritariamente no convívio familiar, respeitando essa ordem que está aqui. Primeiro, para quem é pai, mãe, casado, tem cônjuge, primeira responsabilidade sua é com seu cônjuge, com seus filhos. Essa é a primeira responsabilidade, é ali que você não pode faltar. Isso aqui, via de regra, envolve fazer uma caridade material ou, na maioria das vezes, envolve mudar um pouco a forma como você se comunica, mudar um pouco a forma como você recebe aquilo que vem do outro, transformar-se, mexer um pouco naquilo que você sabe que é um defeito seu para facilitar o convívio com o próximo, ser mais paciente, ser mais amoroso, estar presente. Nada dessas coisas que eu estou falando aqui envolve, obviamente que sim, existe uma responsabilidade material, tanto do pai quanto da mãe, em relação aos filhos, por exemplo, mas é a menor parte. Depois, você honrou seu cônjuge, trabalhou por essa caridade moral, por essa transformação sua que impacta eles, você tem responsabilidade com seus pais ou com aquelas pessoas que te criaram, porque investiram tempo, amor, atenção
carinho. Ah, talvez não teve muito amor, talvez não teve muito carinho, mas você tem uma responsabilidade com eles porque, de novo, não foi aleatório que aquelas pessoas tiveram a responsabilidade de te criar. Bem ou mal, com dificuldade ou não, elas fizeram o que conseguiram, mesmo que talvez você tenha mágoas e ressentimentos, mas foram eles que estavam lá, te dando um lar, te dando um banho, te colocando num lugar com segurança para você dormir, te colocando na escola, né? Depois, você tem uma responsabilidade com seus irmãos, né? As pessoas que cresceram no mesmo núcleo familiar. Aqui eu coloquei consanguíneos, mas não necessariamente. Você pode ter crescido com irmãos adotivos, com pessoas ali do seu convívio. Depois, você tem a responsabilidade com os seus amigos, de ajudar, de ouvir, de aconselhar, de apaziguar, de auxiliar eles nessas dificuldades que eles também vão ter com cônjuges, filhos, pais e irmãos. De dar uma palavra amiga, de dar um ombro. E, por último, segundo o espírito de Lacordaire, com as necessidades da sociedade em geral. O que eu estou falando aqui é, então assim, hoje eu faço minha caridade para os necessitados, então eu vou parar de fazer para eu poder fazer só para esses outros? Não. Seria uma interpretação muito equivocada do que eu estou falando aqui. Mas é a gente entender que essa caridade com os necessitados e com a sociedade em geral não nos exime de forma alguma da nossa transformação moral. E a nossa transformação moral vai acontecer a partir do momento que a gente olha para essas relações mais próximas, para essas pessoas com quem a gente passa a maior parte do nosso tempo e se pergunta o que nós podemos fazer para auxiliá-los. No capítulo 12 do Livro dos Espíritos, da Perfeição Moral, as Virtudes e os Vícios, na questão 897, Kardec pergunta o seguinte, questão 897b. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que não seja levado em conta na outra vida. Ou seja, Kardec já coloca na pergunta uma informação importante. A gente sabe, ele está dizendo, nós sabemos, que é pouco meritório eu fazer o bem pensando assim, eu vou fazer a caridade porque Deus vai me ajudar lá do outro lado, na hora que eu chegar lá. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Então, Kardec está perguntando, eu sei que se eu fizer a caridade pensando no bem que eu vou receber, seria errado. Eu não posso negociar com Deus, falar, Deus, eu vou toda semana agora, eu vou ajudar um necessitado, mas aí em troca você me ajuda aí também. Pode fazer isso. Essa não é a relação que a gente tem com um pai, né? Então Kardec pergunta, se isso é errado, então também é errado eu querer me melhorar, sabendo que isso vai me aproximar dos bons espíritos, dos espíritos superiores, é errado igualmente? E os espíritos respondem, não. Não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então os espíritos já estão deixando claro aqui que não existe egoísmo e não existe erro em você querer se melhorar justamente porque você sabe que esse é o caminho, esse é o fim para o qual todos devemos tender. Então, quando você fala, eu preciso me melhorar, não é da boca para fora. Eu vou me melhorar, então eu vou na igreja X e vou me batizar. Pronto, me melhorei. Não, não se melhorou. Não, eu quero me melhorar. Então eu vou fazer uma penitência, fazer um jejum, eu vou fazer uma quaresma, eu vou fazer qualquer coisa que seja, porque isso aí significa que eu vou me melhorar. Não, não é isso que significa que a gente vai se melhorar, né? A gente vai se melhorar a partir do momento em que nós trabalharmos tudo aquilo dentro de nós que precisa ser melhorado. Dentro de nós.
não fora de nós. Até porque a passagem que eu particularmente considero a mais importante de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, e de todo isso aí sou eu, tá, gente? Isso não estou dizendo que é a palavra da FEB, nem que Chico pensava isso, nem que Kardec falou isso, não. Isso aqui eu, Eduardo, considero a passagem mais importante de toda a obra de Kardec, é esse item 4, essa frase que está no item 4 do capítulo 17, Sede perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, o verdadeiro espírita, alguns parágrafos antes, nesse mesmo item 4, Kardec coloca o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Então, reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam para domar suas inclinações más. Então, por que eu acho que essa é a passagem mais importante? Porque o verdadeiro cristão, ele precisa fazer esforços para domar suas inclinações más. Quais são as inclinações más que nós temos? Para alguns é jogo, para outros é bebida, para outros é a luxúria, a busca por sexo e prazeres da carne. Para outros é a raiva, né? Clídio muito bem colocou na nossa oração aqui, que a gente tem que se manter vigilante, a gente tem que olhar para os nossos defeitos. Para outros é preconceitos em geral. Eu olho para uma pessoa, por qualquer aspecto físico dela, eu defino que aquela pessoa é inferior, eu não gosto dela. E eu tenho um preconceito grave. Essas são as nossas inclinações más, são elas que nos conduzem para um caminho que nos afasta de Deus, que nos afasta da espiritualidade, né? Então são para essas coisas, para esses comportamentos, para essas atitudes, para esses pensamentos que nós temos, que nós devemos olhar, e olhar com muita honestidade, né? E como que a gente pode fazer isso? Como que eu consigo olhar para isso e falar, ok, eu não sei nem o que eu preciso melhorar. Por onde que eu começo essa transformação moral? Na questão 919, ainda lá dentro do Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta, qual o meio prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo, né? Que lá uma frase famosa lá no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, ou seja, mergulha dentro de você, busque entender quem você é, quais são suas motivações para agir, por que você toma certas decisões, por que você se perde em determinados momentos, qual é o gatilho que ativa um determinado comportamento que você não gosta, qual é a situação social, qual é a situação pessoal que te gera algum tipo de desequilíbrio. Você olha para isso e a partir do momento em que você olha para dentro de você, você tem que olhar muito para dentro de você. Mas o que é olhar muito? É olhar bem lá dentro? Também, mas eu estou falando olhar muito é olhar todo dia, toda hora, até o final de sua vida. Da nossa vida, nossa encarnação é para isso. A gente só veio aqui para se aperfeiçoar. Temos aqui nessa casa e nessa plateia hoje pessoas maravilhosas de grande elevação. E eu peço licença para dizer que nenhum de nós que aqui está, nenhum de nós, e eu incluído principalmente, coitado, nenhum de nós aqui é um missionário. Se nós não somos missionários, significa que nós viemos aqui olhar para nós. Porque o missionário, ele veio olhar para o outro, ele já estava tão elevado, já olhou tanto para ele, ele já se melhorou tanto, em tantas encarnações, tantas oportunidades que ele teve, que foi aproveitando, aproveitou, que aí Jesus fala assim, ó, agora você pode ir lá, porque você vai conseguir trazer muita gente para o caminho correto, então você vai com uma missão. Aí vem Chico Xavier, vem Irmã Dulce, vem Madre Teresa, vem São Francisco de Assis, vem uma série de missionários. Nós aqui, a gente não tem missão. Nós aqui, a nossa missão é conosco. Eu não tenho como arrebanhar centenas de pessoas, dezenas de pessoas, porque nem eu estou conseguindo a minha salvação ainda, eu estou falhando muito. Então, todos nós devemos ter a consciência de que a gente precisa olhar para nós, para entender, ó, se eu estou voltando aqui e eu provavelmente estou repetindo
várias encarnações, os mesmos defeitos, os mesmos problemas, as mesmas atitudes, eu vou continuar nesse ciclo até quando? Porque as provas, elas vão ficando mais difíceis. Você já veio uma vez, não deu certo. Não, peraí, vai mandar outra prova. Aí na outra encarnação vem a mesma prova. Você já tinha falhado. Aí você não consegue de novo, vem outra prova. Você não consegue de novo, vem outra encarnação, outra prova. Só que agora essa prova já é mais difícil. Ó. Agora já não tem mais como fazer, não. Você veio aqui e você foi violento. Você agrediu, todo mundo passou na sua frente. Aí eu vou te mandar de novo numa família amorosa para você aprender a ser controlado, tranquilo. Aí você veio na família amorosa, continuou sendo violento, continuou agredindo, continuou batendo, continuou matando. Aí você vem de novo. Aí Deus te dá outra chance. Aí você continua violento, continua... Aí passou 10 encarnações. Você não consegue, Deus vai falar assim... Estou simplificando, né, gente? Obviamente que Deus é amor, justiça absoluta, ele não vai falar desse jeito. Mas nós que somos falhos, pensaríamos que ele falou dessa forma. Ele fala assim, ó irmão, ó meu filho, você vai voltar, dessa vez você vai voltar sem braço, porque você não sabe usar seu braço ainda. Você não sabe usar sua mão ainda. Você vai voltar sem braço, você vai ter dependência de todo mundo, vai ter que te dar até comida na boca. Então, a sua natureza agressiva, ela vai esbarrar no momento em que ninguém mais quiser te alimentar. Porque você não tem braço para você mesmo ir lá e colher a fruta do pé para comer, e nem colocar comida para você. E aí, infelizmente, precisou chegar nesse nível e você, sem os 2 braços, não vai conseguir agredir ninguém e vai ter que aprender a ser calmo para pedir que te alimentem, para pedir que te deem um banho. De forma alguma, eu estou dizendo aqui que uma pessoa que nasceu sem os 2 braços é por causa disso, tá, gente? Eu estou dando um exemplo. Né? Então não levem ao pé da letra que todo mundo que nasceu com uma dificuldade física tem um débito necessariamente. Muitos deles são, inclusive, missionários. Vieram justamente para ensinar a família a cuidar, a ter mais paciência, a ter mais amor. Às vezes nem estavam precisando, mas se dedicaram a vir numa condição fisicamente limitante, justamente por amor, porque já estavam tão avançados que se dispuseram a estar nessa posição. Mas tá bom, conhece a ti mesmo. Continuando a questão 919, item A. Conhecemos, Kardec fala, né? Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aqui tem uma resposta de Santo Agostinho, que foi um dos maiores reformadores e pensadores e filósofos da Igreja Católica. E ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então o que Santo Agostinho fazia todo dia? Hoje eu saí para trabalhar, eu trabalho num lugar muito difícil. Em determinado momento eu tive que ter uma interação com uma pessoa e essa pessoa me tirou do sério. Eu falei palavras muito feias para ela e eu não sou obrigado a aturar, e eu não aceito, e meu ego ficou ferido mesmo, meu orgulho eu não vou deixar. E aí quando você chegar em casa, você já fez. Quando você chegar em casa, se interroga isso aí. Será que alguém hoje tem motivo para de mim se queixar? De cara, se você fizer isso aqui, você já vai identificar essa primeira situação. E a gente é muito bom em falar assim, não, mas eu estava certo. A pessoa fica lá me aporrinhando o dia todo e já tem meses que está naquele negócio e eu não dou conta mais, eu também não sou, não tenho sangue de barata, eu não aceito mesmo e tal. Tá, tudo bem, é assim que começa. A gente começa extremamente desconfortável, olhando para os nossos defeitos e para aquilo que a gente precisa melhorar, extremamente desconfortável. Mas isso aqui é uma dica que Santo Agostinho está dando. Foi assim que cheguei a me conhecer, a ver o que em mim precisava de reforma, ou seja, dei uma resposta atravessada, perdi a paciência com alguém próximo a mim, do meu convívio diário, no meu lar, na minha casa, no meu trabalho, e fui vendo que levar as coisas daquela forma talvez não fosse o melhor caminho, mas eu ainda não sei como mudar isso, mas pelo menos agora eu olho com honestidade para essa dificuldade que eu tenho e falo, ok, tá bom,
Hoje eu ainda não consigo mudar isso. Talvez leve anos para eu conseguir mudar isso. Mas eu quero mudar isso. Talvez agora, em 2026, em agosto, eu não vou conseguir mudar isso. Talvez em 2027 eu ainda vou estar falhando nisso aqui, ainda vou estar escorregando. Mas e se em 2030 eu já tiver dado uma melhorada e aí o meu entorno, as pessoas já vão perceber que eu mudei e isso já significa que conviver comigo já não é motivo de queixa. Conviver comigo já se tornou um motivo de paz, de alegria, de prazer. Quer dizer, já estou praticando a reforma e já estou vendo a mudança que isso gera no outro. Aí sim eu estou vendo a mudança para fora. E ela é positiva, o impacto que eu causo, isso é caridade moral. Né? Santo Agostinho ele continua. Perscrutes conseguintemente a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas, ou seja, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se. Se nós não tivermos o desejo sério de melhorar-se, a gente não vai fazer esse exame de consciência. Porque, de novo, é extremamente desconfortável fazer esse exame de consciência. É você olhar para aquilo que você tem de mais difícil e que eu estou com 37, então que há quase 40 anos eu tenho repetido, achando que aquela é a única forma de responder a certas ocasiões da vida. E aí eu tenho que olhar e falar assim, peraí, será que isso já não me afastou de coisas melhores que poderiam ter acontecido na minha vida? Será que eu já não magoei pessoas lá no passado? Será que eu já não estou magoando agora pessoas que estão do meu lado? Olha, se eu sou possuído por um desejo sério de me melhorar, então eu preciso realmente olhar para mim e tentar entender. Mas essa não é a única forma prática que nós temos aqui para nos conhecermos, né? Eu listei algumas aqui porque são algumas que eu estou mais familiarizado, né? Mas você precisa ter uma profunda honestidade a nível pessoal, um desejo realmente genuíno e honesto de falar, tá, quais são os meus defeitos, quais são as minhas falhas. Então, por exemplo, se a pessoa pegar o exemplo de uma pessoa violenta, então uma pessoa que é sempre vira e mexe, está arrumando uma confusão, está arrumando uma briga, está se colocando numa situação de agredir o próximo, até de ser agredido. Se ela faz um exame de consciência, ela fala, se eu estava de boa, aí eu tinha ido pro bar, no que eu tomei algumas cervejas, eu já não estava mais tão consciente assim e tudo mais, então talvez o ambiente bar e a substância cerveja, álcool, seja um gatilho para essa minha violência, ou seja, talvez eu precise anular, eu ainda não sou capaz de beber e ficar tranquilo e não brigar. Então eu preciso talvez anular esse gatilho, anular essa situação e evitar estar em contato com esse tipo de ambiente e com esse tipo de circunstância, porque ela me gera e me transforma numa pessoa que eu não gosto de ser, que eu tenho comportamentos que eu não quero ter, que eu não gosto de ter. Então você vai fazendo essa análise e vai percebendo que tem certas coisas que você realmente precisa mudar na sua forma de ser, na sua forma de levar a vida, né? Estou dando um exemplo aqui, mas tem para várias outras coisas. Então, o que a gente pode usar? Terapia, psicanálise, psicologia junguiana. Você pode usar a filosofia estoica. Eu coloquei a filosofia estoica porque existem várias filosofias diferentes, mas você pode estudar Platão, você pode estudar Aristóteles, você pode estudar filósofos pré-socráticos e tudo mais. Mas é porque também não é qualquer filosofia no sentido de que muitas delas não estão necessariamente preocupadas com a melhora do homem, elas estão abstraindo algumas coisas que são diferentes, estão olhando para outro lado, não necessariamente para essa melhoria. A filosofia estoica, ela é muito preocupada com isso, com como a gente lida com aquilo que nós não controlamos e que, sabendo que boa parte das coisas que acontecem comigo estão fora do meu controle, a única coisa que eu consigo controlar é como eu reajo a elas. Então a filosofia estoica, ela lida muito com isso. Como nós podemos reagir ao que nos acontece de forma moderada, né? Sem euforia demais, sem depressão demais, né? Sem ira, sem raiva,
ao mesmo tempo com algumas críticas dizem, né, que é como se fosse uma apatia, mas não é uma apatia, é um sentido de autocontrole, uma grande busca por autocontrole e autodomínio. Meditação também é uma forma da gente silenciar, olhar para dentro, tentar entender por que estamos agindo, por que estamos repetindo certos ciclos, por que estamos vivenciando certas experiências recorrentemente e o que aquilo quer nos ensinar. Tratamento, orientação espiritual, eu acrescento aqui estudo espiritual, estudo religioso. Nessa casa, nós temos aqui, durante as palestras, colocar aí talvez umas 30, às vezes 40 pessoas, e que vão e vêm, que às vezes não vem toda terça, às vezes vem numa terça, não consegue vir na outra e tal, tudo bem, vou colocar então 60, 70 pessoas talvez, que frequentam a casa com alguma frequência. Nós temos o sopão, nós temos o almoço solidário, que era sopão, agora a gente chama de almoço solidário, que a gente tem o quê? Talvez uns 10 trabalhadores, que são mais recorrentes, por aí, né? Então nós temos 70 pessoas que frequentam a casa, a gente tem uns 10 que trabalham para distribuir o alimento, para preparar o alimento e distribuir o alimento. O sopão era semanal, infelizmente não deu para continuar semanal, justamente porque foi rareando os trabalhadores. Aí nós temos um estudo de segunda-feira, que tem o quê, Mauro? Uns 20, 30 pessoas entre vai e volta, mas mais frequente talvez uns 12, por aí. Os 12 mais frequentes na segunda-feira, e nós temos um estudo quarta-feira que tem 4, às vezes 5 pessoas frequentes. Então, só a palestra, eu sei que os palestrantes da casa são muito bons, mas será que só a palestra está sendo suficiente para toda a transformação que às vezes nós precisamos, ou a gente pode se envolver mais? E eu não digo só aqui na casa não, porque se você sai daqui e faz o evangelho no seu lar, já está ótimo. Faz o evangelho no seu lar, você amplifica o estudo, o ensino que você tem tanto na palestra quanto nos estudos por conta própria. Então tem várias formas, né? Eu estou listando aqui algumas, mas a casa está aberta de segunda a sexta, agora também no sábado, porque tem um tratamento espiritual no sábado, então hoje a casa está aberta de domingo a domingo, né? Todos os dias, né? Porque domingo tem evangelização infantil pela manhã, e ela está aberta para receber mesmo, todos aqueles que necessitam, ou de aperfeiçoamento, ou às vezes só de um tratamento, né? Porque às vezes a gente ainda não está na condição de dar, ainda não está na condição, a gente está passando por provas, está passando por dificuldades, isso é parte inerente da encarnação, das dificuldades que a gente enfrenta. A casa está aberta, os trabalhadores estão à disposição para auxiliar. Então a gente tem como buscar esse autoconhecimento, né, esse mergulho dentro de nós, também pela terapia, pela filosofia, pela meditação e também pelo estudo religioso. E, por último aqui, talvez mais importante, é ouvir quem convive, quais são os motivos de queixa, por que a gente continua tendo dificuldades nas nossas relações, por que eu ouço constantemente que eu devo mudar tal coisa, que eu sou difícil em tal ponto. E por que eu não estou olhando para isso? Por que eu não estou ouvindo? Por que eu não estou tentando fazer isso? De novo, talvez não vai ser agora, hoje é dia 11 de agosto. Talvez não vai ser dia 30 de agosto. Muito provavelmente não vai ser dia 30 de agosto. Mas se dia 30 de agosto do ano que vem eu já tiver reduzido um pouco, que seja, um pouquinho que seja, porque é difícil mesmo. A forma como eu reagia a determinadas situações, a forma como eu interagia com determinadas pessoas, com determinadas circunstâncias da vida, já é um caminho muito bom. Se eu levei um ano aí para talvez ter uma pequena melhora, já é muito bom. Porque nós ainda, se Deus nos abençoar, ainda vamos viver mais alguns anos. Então, daqui até o final da nossa vida, o nosso único compromisso que a gente assumiu mesmo, nós não somos missionários. O compromisso que a gente assumiu mesmo foi, você vai lá, você vai ser testado, você vai passar por provas, e aí você vai ter que aprender a não fazer mais isso que você tem feito nas últimas encarnações. Você vai precisar mudar.
Então é daqui até o final dessa vida, com toda certeza. Não vamos conseguir resolver tudo nessa, né? Mas conseguimos resolver muitas coisas, ou pelo menos uma daquela que é nossa, isso aqui eu sei que é meu maior problema, que eu preciso resolver nessa encarnação. Então, trabalha por ele. Aqui eu trouxe algumas frases estoicas, só para a gente entender um pouco como que é a filosofia, para quem se interessar, porque talvez seja um meio mais, assim, junto com a literatura espírita, um meio mais simples da gente hoje falar, deixa eu começar aqui por algum lugar, que é você comprar um livro ou achar na internet um PDF ali e começar a ler. Sêneca, e aí eu gosto muito porque Sêneca, Marco Aurélio, a filosofia estoica tem muito paralelo com o espiritismo. Então olha essa frase de Sêneca aqui. Não há motivo para estranhares que da mesma matéria cada um extrai coisas apropriadas para os seus próprios interesses. Na mesma campina o boi vai buscar a erva, o cão a lebre e a cegonha o lagarto. Então o que ele está falando aqui nesse texto dele aqui no livro sobre a brevidade da vida? Ele está falando assim, da mesma matéria, ou seja, a gente já traz para o lado espírita. Todos nós aqui temos a mesma matéria, né? Somos espíritos encarnados com perispírito e com corpo material transitório. Da mesma matéria, cada um extrai coisas apropriadas para os seus próprios interesses, ou seja, da mesma matéria, tem pessoas que conseguem fazer o bem sem olhar a quem, da mesma matéria, tem pessoas que conseguem fazer o mal sem olhar a quem também. Apenas entregar o que de pior uma pessoa pode entregar e outros conseguem entregar apenas o que há de melhor que se pode entregar. Marco Aurélio. E eu afirmo que a tranquilidade nada mais é do que a boa ordem da mente. Então, é uma constante na filosofia estoica, nos filósofos estoicos, essa boa ordem da mente, ou seja, eu saber como manter a minha mente em ordem. Porque o que eles chamam de fortuna, né? Os dois aqui são romanos. E eles chamavam de fortuna, mas fortuna é como se fosse o destino, mas a fortuna, na verdade, é uma deusa romana. Os romanos eram politeístas. Então eles entendiam que a fortuna era uma deusa. E que ela controlava tudo o que acontece na vida. Então, se você teve sucesso financeiro, você teve uma boa fortuna. A fortuna te abençoou, a deusa fortuna te abençoou. Se você teve fracasso financeiro, a deusa fortuna te puniu. Mas eles entendem sempre que não há controle sobre os desejos da deusa fortuna, ou do destino. Não existe controle sobre isso. Então, se não existe, e hoje eu posso estar me sentindo bem, amanhã eu posso estar mal, eu posso estar com dinheiro e depois eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar com amor, amanhã eu posso estar sozinho, eu posso estar no meio de uma guerra, que era comum naquela época, no meio de uma guerra, e no outro dia eu posso estar num tempo de paz. Se eu não tenho controle sobre isso, a única coisa que a gente pode controlar é a nossa mente, como que eu reajo, como que eu lido. Se agora que eu estou bem, o que eu posso fazer? E quando eu estou mal, o que eu posso fazer? A intenção é, tudo que vem de fora, tudo que é exterior, não tem como controlar. Mas como eu reajo àquilo, eu tenho como controlar. E é esse exercício diário que os estoicos fazem. Mas isso não está só na literatura espírita como doutrina religiosa, não. Lá no Bhagavad Gita, tem uma narrativa, né, entre Krishna, que é uma deusa hindu, e Arjuna, que é um guerreiro, que ela sintetiza a luta interior, né, entre virtudes e imperfeições. Aqui é um cenário onde Arjuna teria que ir para uma guerra contra seus pais, seus avós, seus familiares, e em determinado momento ele abandona as armas e um escudeiro que ele tinha, que na verdade era Krishna, que estava disfarçado, se mostra como Krishna, a divindade, e ele começa a ter um diálogo ali, e nesse diálogo ele vai tirando várias lições, e aqui tem as 7 lições principais sobre essa luta interior, ou seja, estava se preparando para uma luta exterior. Ele ia lutar contra todos aqueles que ele ama e que ele conhece, que são da família dele. E aí ele entende que talvez não faça sentido. Peraí, então o que é que eu tenho que fazer? Já que não é para a luta exterior, o que eu tenho que fazer? Tem uma luta interior a ser traçada. E aí as lições são: abandonar o papel de vítima e assumir a responsabilidade pelas próprias ações. Já é um passo muito forte, muito grande, que é muito difícil para a gente. Mesmo quem já está numa caminhada, tem determinadas situações onde a gente ainda se coloca no papel de vítima, não porque não haja razão intelectual
para se entender que sim, talvez eu fui prejudicado, alguém fez algo contra mim e tudo mais. Mas também porque é um movimento de defesa. Então, se eu sou a vítima, eu não preciso fazer nada, porque o errado é o outro. Então, abandonar o papel de vítima e assumir responsabilidade pelas próprias ações, aceitar a transitoriedade de todas as coisas, isso aqui para nós como espíritas deveria ser extremamente fácil. Tudo que nós temos hoje, nós deixaremos de ter algum dia. Todas as pessoas que nós convivemos hoje, nós deixaremos de conviver algum dia. E talvez algumas a gente volte a conviver depois, mas tudo que está aqui hoje, no mundo que nós estamos encarnados, é transitório e tudo é emprestado. A casa que você mora, você pode bater no peito e falar que você comprou com seu dinheiro, mas é de Deus. Ele está te emprestando. E uma hora você não vai precisar mais dessa casa e a casa ainda vai estar lá. Você não vai ter como você levar essa casa. Então, todas as coisas são transitórias. Reconhecer que a realidade é filtrada pela própria mente, ou seja, o que eu acho que eu vi que aconteceu passa por um filtro que é como eu interpreto o que eu acho que eu vi que aconteceu. E separado disso tem o que de fato aconteceu. Então tem o que você viu, tem o que você interpretou, tem o que aconteceu. São coisas separadas. Então a gente precisa entender isso. Disciplinar e doutrinar o pensamento como pré-requisito para a mudança real, que, de novo, muito parecido com a doutrina estoica, né? Com a filosofia estoica, na verdade. Compreender que não há evolução sem esforço e treino constante, ou seja, não é sair da palestra, sou uma pessoa melhor, sair do almoço solidário, sou uma pessoa melhor, sair do estudo de segunda-feira, sou uma pessoa melhor. Não, é constantemente. Sair do estudo, fui para casa, jantei, fiz minha oração, tive uma conversa leve, tranquila com as pessoas que moram na minha casa, fui dormir em paz, acordei no outro dia, fiz uma oração, tive turbulências, teve dificuldades, ainda estou lutando para lidar com elas. É esse trabalho constante. Então, é a gente refletir dessa forma. Assumir o papel de construtor da própria história também é um passo super relevante, né? Às vezes a gente fica assim, mas a deusa Fortuna não está me abençoando, então é porque eu tenho que realmente ter todas as dificuldades aí mesmo, não tem nada que eu possa fazer. Não, assumir o papel, assim, tá bom. Entendi que tá difícil, entendi que tem alguma coisa que eu preciso aprender daqui, mas o que eu posso fazer? A partir disso que está dado aqui, que está posto, o que eu consigo fazer? E ter a certeza de que a vitória espiritual e a felicidade final estão reservadas a todos. Isso aqui casa perfeitamente com os próprios ensinamentos de Jesus, né? Nenhuma ovelha será perdida. Isso aqui, muito antes de Jesus, a religião hindu já trazia esses ensinamentos metafóricos aqui. E aí, lá em João, capítulo 6, versículo 60, tem as palavras de vida eterna. Tem uma série de versículos que são chamados de palavras de vida eterna. E aí Jesus está dando uma série de lições, muitas lições e muitos ensinamentos, e todos eles extremamente difíceis de ser colocados em prática. Lá no final, tem essa fala de João aqui, isso que João colocou para a gente entender. E João diz o seguinte: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e exclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Pouco depois disso que Jesus, ouvindo o que essas pessoas tinham dito, ele pergunta aos discípulos: vocês também vão me abandonar porque é difícil? E aí Pedro fala: mas quem a gente ia seguir se só você tem palavras de vida eterna? Então, assim, não é porque é difícil. Não tem pra... Depois que você ouviu a palavra de Jesus, você vai correr para onde? Você tem pronto correr. É difícil porque é difícil mesmo. Se fosse fácil, não precisava Jesus ter vindo aqui, passado por tudo que ele passou. Se a gente estivesse acertando, estivesse fazendo tudo certinho, tudo bem, tinha necessidade do nosso governador planetário ter descido aqui, encarnado e passado por todos os sofrimentos que ele fez. A única razão de ele ter feito aquilo foi amor, por amor a nós. Né? E a resposta a isso aqui está lá em Mateus. Obviamente que Mateus escreveu isso aqui muito antes de João, né? Mas Jesus diz isso aqui lá no Evangelho de Mateus: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muito milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Quem são essas pessoas que estão falando aqui, Senhor, Senhor? Mas se profetizou em seu nome, expulsou demônio em seu nome, fez milagre em seu nome, provavelmente era algum religioso que estava trabalhando pela obra de Jesus. E Jesus vai falar com eles: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. O que é iniquidade? Quando eu cometo um pecado e eu não sei que aquilo era um pecado, eu pequei. Eu fiz um ato ruim perante Deus. A gente, na doutrina espírita, a gente não trabalha tanto com essa ideia de pecado, mas é para explicar. O que é iniquidade? Eu já sei que é pecado, ainda assim eu estou cometendo. Então, quando eu cometo sem saber que era um pecado, foi um pecado ainda, foi uma falta, foi uma falha, eu fiz um ato que transgride as leis de Deus, mas eu não sabia. Mas a partir do momento que eu sei e continuo praticando, eu entro num estado de iniquidade. Iniquidade é a prática repetida de atos que transgridem a lei de Deus. E continua. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção para fora e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Tudo que está dentro? Seu orgulho está dentro de você ou está fora? Seu egoísmo está dentro de você ou está fora? As suas paixões estão dentro de você ou estão fora? Elas podem se manifestar fora, mas elas estão dentro de você, elas encontram eco dentro de você. Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes com seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Então, de novo, todos os atos exteriores são muito fáceis de praticar. Mas todas as religiões estão tentando dizer o tempo todo que o trabalho é para dentro, primeiramente. Né? E aí veio Buda, veio o hinduísmo, aí o pessoal numa determinada parte do mundo não estava entendendo ainda, aí veio Moisés, aí vieram vários profetas. Aí veio Jesus e falou assim: não, peraí, ninguém está entendendo, não é possível, eu vou lá. E ainda assim a gente continua achando que mergulhar na água e fazer o batismo é que me salva e me transforma numa pessoa boa. É que eu deixar de comer carne durante uma determinada quantidade de dias é que vai me fazer uma pessoa boa. É que eu guardar o sábado é que vai me fazer uma pessoa boa. Não, porque eu fiz as coisas que estão falando para eu fazer. Não é isso. A gente precisa olhar para dentro. Né? E aí eu volto aqui a falar: a diferença dos missionários e das pessoas comuns, a maior parte do nosso tempo não é gasto fazendo pelo próximo distante, mas dentro do lar, no trabalho, das pessoas do nosso dia a dia. É ali que a gente precisa justamente trabalhar, nos melhorarmos, fazer com que seja agradável estar ao nosso lado, porque para nós é agradável também, os dias passam mais leves a partir do momento que a gente não perde a paciência toda hora, não quer descontar no outro, não quer, aprende a perdoar, aprende a deixar. Ah, eu não sei perdoar ainda, então aprende pelo menos a deixar. Uma hora, talvez não nessa encarnação, talvez na próxima, a gente aprende a perdoar. Mas a gente precisa olhar para dentro, o que a gente faz. Missionários não. Chico Xavier acordava de manhã, era 100 pessoas na porta da casa dele o dia inteiro e ele tinha que trabalhar para fora. Irmã Dulce, a mesma coisa. Madre Teresa de Calcutá, às vezes já acordava, Arigó já acordava com a fila de gente lá fora esperando que ele fizesse um milagre, que eles fizessem uma cura, que eles ajudassem quem estava com dor, quem estava com dificuldade, tudo, mas não é o nosso caso. A gente não acorda com 100 pessoas na nossa fila, na nossa porta, esperando que a gente vá lá fazer o bem. A gente acorda com aquela pessoa que está no nosso caminho justamente porque Deus escolheu aquela pessoa para estar no nosso caminho e é ali que a gente precisa trabalhar. Ah, mas é meu jeito, eu sou assim. Tá bom. Certamente. Vamos ter cuidado.
Né? Porque, não, é o meu jeito. Quem quiser conviver comigo tem que aceitar. Certamente. Quem quiser conviver com uma pessoa que não quer mudar, realmente tem que aceitar. Mas aí a outra pessoa talvez esteja fazendo esforço. Ela está fazendo esforço de tentar estar junto, porque enxerga talvez que consegue te auxiliar. Ela está sendo talvez caridosa. Se ela está fazendo esforço para mudar, para te aceitar e tudo mais. Mas isso não, de forma alguma, quer dizer que você não tem responsabilidade. Você pode não querer a responsabilidade, falar, não tô nem aí, é meu jeito, eu sou assim. Pronto e acabou. Se quiser de jeito, tá tranquilo. Mas a responsabilidade você ainda tem. Você só tá abrindo mão dela. E para finalizar, né, mais uma palavra do nosso Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Acima de tudo, aqueles que têm humildade para justamente reconhecer, eu sou pobre de espírito, porque eu sou orgulhoso, eu sou nervoso, eu sou difícil de lidar, e se eu sei que eu sou assim, Senhor, me ajuda, eu tenho que mudar, eu vou tentar. E bem-aventurados aqueles que se reconhecem pobres de espírito, porque quem acha que é rico de espírito, que já tem todas as virtudes, que já está num nível transcendental de evolução, não tem como uma pessoa dessa olhar para dentro e falar assim, não, eu estou vendo meus defeitos aqui, porque não acha que tem defeito. Então, que nós possamos sair daqui hoje com esse entendimento de que fora da caridade não há salvação, mas que a caridade não é só material e não é só quem está fora do nosso ambiente familiar e longe da gente, porque ainda que seja difícil, é bem mais fácil do que olhar verdadeiramente para si e fazer a transformação que é necessária. Muito obrigado a todos. Os irmãos passistas